Oi, eu sou o Arthur Bessone e esse é o Desafio 100 Dias e a dúvida de hoje é: qual a melhor forma de fazer a transição de um processo de trabalho baseado em CAD para um processo de trabalho baseado em BIM? Essa foi uma das perguntas que recebemos aí da nossa comunidade e eu vou responder ela de uma forma genérica, né? Claro que cada caso de implementação ele vai ter algumas características, então não tem como a gente falar de forma geral, cobrindo todos esses pequenos detalhes, mas o que eu vou falar aqui ele pode se aplicar para a maioria dos casos, tá? Então o que a gente está falando aqui é uma transição de CAD para BIM, ou seja, é aquela evolução do BIM nível 0 para o BIM nível 1, ou seja, do pré-BIM para o BIM nível 1. E o que é que significa o BIM nível 1? Significa que no CAD nós trabalhávamos com linhas, arcos, círculos e geometria, elementos geométricos primitivos para representar o que nós vamos construir, tá? Então, quando a gente trabalhava em CAD, nós fazíamos ali desenhos que iriam representar elementos construtivos, mas que não eram elementos construtivos em si. Ele não tinha ali informações dos elementos, ele não tinha ali todos os detalhes, tudo que tinha que ser detalhado, e por isso que o foco principal da documentação em CAD são as pranchas, aqueles detalhamentos bidimensionais. Porque já que não dá para colocar informação dentro dos modelos, nós temos que detalhar esses modelos da melhor forma possível para que o pessoal de obra consiga ler aquele material e consiga executar com clareza. No BIM nível 1, ou seja, naquela primeira evolução, nós não vamos mais trabalhar com linhas, arcos e círculos. Agora nós vamos estar trabalhando com modelagem de elementos construtivos como portas, janelas, paredes, persianas, fundações, qualquer tipo de elemento construtivo ou de elemento de decoração, urbanismo, ou seja lá qual for o tipo de projeto, tá? Então, isso muda um pouco o fluxo de trabalho, não é a mesma coisa. Primeiro que muitos cadistas, eles conseguiam fazer só aqueles desenhos, né? A gente pegava um projeto, podia passar isso para um cadista e dizer, olha, faz aí esse desenho. Quando a gente está trabalhando com BIM, isso não é bem verdade, porque fica bem mais difícil você passar para um cadista, para uma pessoa que em algumas situações não tem um conhecimento ali avançado de construção, de arquitetura, para que ele faça a modelagem, porque a modelagem vai exigir muito mais informação. Quando você vai colocar uma parede, por exemplo, em softwares como Revit, como ArchiCAD ou qualquer software BIM, você não está só fazendo o desenho de duas linhas. Você está ali agora fazendo uma modelagem tridimensional, então você tem que colocar os constraints que a gente chama, né? Ou seja, limites. Limite de base, limite de altura, você tem que especificar quais são as camadas daquela parede, ou seja, eu vou ter uma camada que vai ser o núcleo estrutural, vai ser uma camada de tijolo, por exemplo. Depois eu vou ter camadas ali de chapisco, depois vou ter camadas de, não sei, pode ser pintura de um lado, né, assim, emboço e tudo mais, ou, por exemplo, você pode ter pastilha cerâmica. Então, existe ali uma série de especificações já durante a modelagem inicial, tá? Você pode fazer uma modelagem básica, genérica, mas à medida que você vai evoluindo, você vai ter que colocar ali algumas especificações, alguns elementos, nas quais é necessário sim esse conhecimento e entendimento da parte de arquitetura e engenharia, por isso que a profissão de BIM Modeler, por exemplo, de modelador BIM, ela geralmente é feita por arquitetos, engenheiros ou técnicos em edificações, que é um pessoal que tem um certo conhecimento. Não dá para você só chegar e dizer, ó, cara, faz uma modelagem aqui. Ele vai fazer um modelo tridimensional, ok, mas não vai ficar um modelo com informação de qualidade, informação relevante. Então é preciso ter esse entendimento do que muda, tá? Não é só apenas a mudança de um ambiente de desenho 2D para um ambiente de desenho 3D. De forma alguma, tá? O que muda é exatamente essa nova concepção de construção virtual. Lá no vídeo de o que é BIM, eu falei que BIM é uma metodologia que envolve 3 pilares principais, né? Políticas, processos e tecnologias, com fins de fazer uma simulação de um elemento construtivo para que você preveja os erros antes mesmo de você começar a limpar o terreno ou mobilizar o seu pessoal, a sua equipe de campo. Então você vai construir tudo virtualmente e aí você vai encontrar aqueles erros que você encontraria só lá na fase de obra, tá? Então essa é uma grande diferença. E para que isso aconteça da melhor forma possível, é necessário ter um processo colaborativo e boas ferramentas e capacidade de documentação e comunicação, tá?
Muitas pessoas às vezes nos perguntam, Arthur, qual é o melhor software para gestão de comunicação? Eu digo, você é o melhor software para isso, porque não importa se você está usando o BIM 360, Trello, Slack, todas aquelas ferramentas, né? A gente tem um curso que fala especificamente sobre isso, mas eu digo ao pessoal, cara, não adianta você ter todas essas ferramentas se você não sabe delegar uma tarefa de forma comunicativa, se você não sabe utilizar, por exemplo, o princípio do 5W2H, se você não consegue ali fazer o gerenciamento daquela informação, então não adianta ter um monte de software, tá? Uma quantidade de software ali, você só vai gastar mais tempo e dinheiro e sua comunicação não vai ser legal. Da mesma forma é com a colaboração, tá? Não adianta você ter o melhor software do mundo, trabalhar com o Raft Server, se a sua equipe não sabe trabalhar de forma colaborativa. E esse é um dos problemas quando a gente faz implementações e aí o pessoal acha que é só aprender um software, né? E aí inicia-se através do treinamento de Revit, por exemplo, treinamento de ArchiCAD, e acha que isso é uma implementação BIM, acha que essa é a transição de um processo de trabalho baseado em CAD para um processo de trabalho baseado em BIM. E não é, tá? Eu fiz um vídeo falando o seguinte, por que a sua implementação BIM não deu certo? Então, assista esse vídeo que ele complementa muito o que eu estou falando aqui com relação a essa transição. E aí, falando sobre essa variação, né, essa evolução BIM nível 0 para o BIM nível 1, entendendo aí essas diferenças de CAD e BIM, né, não é só sair do AutoCAD e ir para o Revit, tá? Não é só isso, tá? Existem muitos detalhes a mais. E agora eu queria falar um pouco sobre o processo em si, né? Então, primeiro a gente tem que avaliar qual o tipo de implementação. Existem vários tipos de implementação que a gente pode fazer. Pode ser uma implementação em projeto específico, pode ser uma implementação na empresa, que vai mudar todo o fluxo de trabalho da empresa, pode ser uma implementação parcial, que vai envolver só parte da equipe, pode ser uma implementação total, a gente pode substituir a equipe no lugar de fazer um treinamento, então vai depender da demanda, tá? Arthur, como assim substituir a equipe? Imagina que a tua empresa ganhou uma licitação em BIM, por alguma razão, e vocês têm aí um prazo de 3 meses para fazer a entrega de um projeto. Você vai me contratar para fazer um treinamento de BIM que vai levar 6 meses? Não vai, não tem condição. Você tem que fazer urgentemente. Então, qual seria uma alternativa? Pô, vou ligar para Arthur. Arthur, você tem uma equipe para fazer isso para mim? Tem, beleza. Então, a gente substitui a tua equipe temporariamente para que você consiga entregar aquele projeto. Por outro lado, vamos dizer que você é uma empresa de projetos pequena, você não está ali com um volume de projetos muito grande, está um tempo ali sem muito cliente, então é uma oportunidade perfeita para você usar esse tempo que você tem disponível e fazer um treinamento. E aí você não precisa fazer uma substituição de equipe, já que você não tem projeto, né? Então o que é que você vai fazer? Você vai fazer um treinamento da sua equipe que pode ser parcial ou total, porque aí vai valer a pena. Você vai perder um pouco de produtividade, como em todo treinamento, só que como você não está muito ocupado, vale a pena, né? Então, é o momento ideal de fazer. Você não vai querer fazer um treinamento quando você estiver extremamente ocupado, porque aí vai ser aquela loucura, né? A gente tem até uma figurinha que a gente publicou, que é 2 carinhas empurrando tipo uma carrocinha, e essa carroça ela tem pneus quadrados. E aí chega um cara com um pneuzinho redondo e fala, vocês já ouviram falar de BIM? E os caras falam assim, desculpa, a gente tá muito ocupado aqui empurrando a nossa carrocinha. Ou seja, se eles parassem por um momento, só para trocar aquele pneu dele, sair do pneu quadrado, né? Sair do pneu quadrado e colocar o pneu redondo, cara, eles iam ganhar uma evolução ali de trabalho muito boa, né? Então vale a pena fazer essa parada. Só que muita gente deixa para fazer isso depois, e aí é muito caro, aí tá muito complicado, porque tem muito projeto, tem que chegar logo. Então o que eu indico é o seguinte, se você tá com tempo, faz agora, porque uma hora você vai ter que fazer. Tá? Se não é agora, vai ser daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, tipo, o BIM é que nem uva passa no Natal, vai ter, né? A gente até falou isso, né? Vai ter uva passa no Natal, não tem pra onde correr, é que nem BIM, tá? Pode não estar na tua cidade ainda, pode não estar na tua região, mas uma hora vai chegar, o governo tá abrindo a cabeça para isso, os próprios clientes estão entendendo o potencial, então o pessoal vai começar a requisitar isso, não tem volta, tá?